Olá, meu nome é Márcio e você está assistindo a mais um vídeo aqui no canal Segunda.Tech. O formato desse vídeo vai ser um pouco diferente porque o assunto de hoje vai ser um pouco diferente do que eu estou acostumado a falar aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre a prova de certificação de inglês TOEIC. Então, eu prestei essa prova no final do mês passado, ou seja, final de abril de 2022. Eu já estou aqui com o resultado da minha prova e eu fui muito bem. Eu tirei uma nota bem legal assim na prova. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente veio me perguntar, né, como é que é a prova, quanto você pagou, né, onde você fez, por que você fez, e, enfim, querendo saber como é que é o formato da prova mesmo. E então, isso valeu a pena fazer também, né? Então eu tô aqui com a minha colinha, eu vou falar bastante aí sobre as minhas motivações, onde que eu fiz, formato e tudo mais ao longo desse vídeo, tá? Então se você está interessado em tirar uma certificação de inglês, esse vídeo aí espero que tire algumas das suas dúvidas. Então antes de mais nada, o que é a TOEIC? A TOEIC é a Test of English for International Communication. Então é mais uma certificação aí de inglês. Na verdade, são duas certificações que você pode tirar na TOEIC. Tem a certificação de Listening e Reading, que é essa que eu vou falar no vídeo, tá? Foi essa que eu prestei. E também tem a Speaking e Writing. Eu não prestei essa prova, não faço ideia de como é que é, então não vou poder falar sobre ela aqui. Além da TOEIC, existem várias outras instituições, né? Várias outras provas que você pode prestar aí de inglês. Tem a TOEFL, tem a IELTS, tem a Cambridge. Normalmente a TOEFL ali está mais ligada com os Estados Unidos e o Canadá, né? Se você tem interesse em ir para os Estados Unidos e para o Canadá, normalmente você vai ter que prestar a TOEFL. A IELTS está mais ali ligada a países da Europa, então se você tem interesse de se mudar para algum país da Europa, provavelmente vão te pedir essa certificação. A Cambridge está, claro, relacionada ali com o Reino Unido. E a TOEIC, para ser bem sincero, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar. Um pouco antes de correr atrás aí para tirar uma certificação, eu não conhecia essa instituição. Acho que é bem famosa, assim, mas confesso que perto das outras, eu acho que não é tão famosa assim, não é tão prestigiada. Mas também não é tão cara. Eu acho que de todas as certificações de inglês que você pode tirar, dessas mais famosas, provavelmente é a mais barata. Daqui a pouco eu vou falar, né, quanto que eu gastei e tudo mais. Bom, mas por que eu fui correr atrás de fazer uma certificação de inglês agora, né? Tenho 40 anos de idade, nunca tirei uma certificação de inglês, eu falo inglês, eu pratico inglês, estudo inglês desde que eu sou bem pequeno, assim, já tenho inglês relativamente avançado, mas eu nunca corri atrás de tirar uma certificação porque eu nunca pensei em sair do país e tal, eu não via muita necessidade de ter um papel ali comprovando que eu sabia falar inglês. Mas, para quem me segue, né, sabe que eu sou funcionário público e para entrar na empresa onde eu trabalho eu tive que prestar uma prova e quando eu entrei na empresa eu entrei como analista nível 1, todo mundo entra como analista nível 1. E aí tem algumas provas, pode ter concursos internos, de vez em quando rola algum concurso interno lá e você pode subir de nível, você pode ir para analista nível 2 e analista nível 3. Todo ano tem pequenas promoções ali, mas para você mudar de nível 1 para 2 e de 2 para 3, precisa ser através de um concurso interno dentro da empresa. E aí você tem um aumento ali no seu salário por conta disso. Tá? Então, qual que foi a minha motivação? Foi essa prova mesmo, assim. A gente vai rolar uma nova prova ali, um novo concurso interno dentro da empresa, e é basicamente uma análise curricular. Então, se você tem pós-graduação, você ganha alguns pontos, se você tem mestrado, você ganha alguns pontos, se você tem doutorado, você ganha alguns pontos, se você tem uma certificação em uma linguagem de programação, você ganha pontos. E também se você tem algum certificado de inglês, você vai também ganhar pontos ali. Então, minha motivação mesmo foi Dinheiro! salário mesmo, tá? Tentar aumentar um pouco o meu salário. Ainda não rolou a promoção, ainda está rolando, né, o concurso interno, mas eu acho que isso vai me ajudar a conseguir sim ser promovido. Eu já sou nível 2, eu acho que vou conseguir subir para o nível 3 e em parte graças a essa certificação. Bom, existem várias instituições aqui no Brasil que estão homologadas aí para prestar essa prova de certificação da TOEIC. Eu fiz em um lugar chamado Up Language. Você pode correr atrás aí. Eu acho que a Up Language não é o lugar mais barato. Depois que eu fiz a prova, eu ouvi falar de outros lugares ali que você consegue com um preço um pouco mais em conta. Mas eu achei o processo ali legal. O que me chamou bastante atenção é que
Eles têm 2 lugares para fazer provas aqui em São Paulo. Um dos lugares é relativamente perto da minha casa, eu conheço bem a região ali onde ia ser a prova. Falei, poxa, acho que eu me sinto à vontade de fazer nesse lugar aí. Então eu já estou meio que adiantando aqui, eu escolhi fazer a prova presencialmente, mas essa instituição e outras instituições tem a prova também no formato online, você pode fazer online se você estiver no interior ou não quiser ir mesmo presencialmente. Se não me engano, é exatamente o mesmo preço, tá? Online ou presencial. Daqui a pouco eu volto sobre esse tema, volto para esse tema e eu falo por que eu escolhi fazer presencial ao invés de online, tá? Bom, como é que é o formato da prova? São 2 horas de prova, sendo 45 minutos de listening e 75 minutos de reading. Cada uma dessas partes tem 100 questões, então você vai responder 100 questões de listening em 45 minutos, 100 questões de reading em 75 minutos. Um total aí de 200 questões para você fazer em 2 horas. Então, é pesado. Tá? Bati na mesa aqui. É pesado, tá? Não é uma prova tranquila, assim, e o tempo é um dos principais inimigos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o tempo, assim, a parte de reading é bem complicado mesmo. Então, vamos começar aí pela parte de listening. É difícil te falar, assim, se a prova de listening é difícil, se é fácil, quão difícil ela é, assim. Não é muito fácil, mas também, assim, o que eu consigo te dizer é assim, você consegue ouvir um podcast em inglês? Você consegue ver um filme em inglês sem legenda e entender a maior parte ali, o contexto do que está acontecendo? Você não precisa entender exatamente todas as palavras, assim, mas você consegue entender o que está acontecendo? Se a sua resposta for sim, então acho que você vai conseguir ir bem sim aqui na prova de listening. As minhas maiores dificuldades, eu tive 2 assim, dificuldades em relação a essa parte da prova. A primeira delas é o sotaque. Eu estou muito acostumado com o sotaque dos Estados Unidos. Foi o sotaque principal que eu ouvi ao longo da minha vida. Estudei com pessoas ali que usavam ali o sotaque dos Estados Unidos. Então eu não estou muito acostumado, assim, mesmo podcasts e filmes que têm um sotaque mais britânico, ou o sotaque de outras regiões aí que falam inglês, eu tenho um pouco mais de dificuldade de acompanhar, eu preciso ficar mais atento, assim, não é tão fácil para mim quanto o sotaque dos Estados Unidos. E durante a prova, você vai ouvir pessoas falando com diversos sotaques diferentes. Então, teve uma outra palavra que eu acabei não entendendo o que a pessoa falou, e aí eu tive um pouquinho mais de dificuldade de conseguir responder. Nada assim que trouxesse grandes dificuldades, mas assim, é uma das dificuldades ali que... Então, assim, você precisa ficar esperta. E se você nunca ouviu, né, sotaques diferentes de inglês, recomendo que você ouça, tente ouvir podcasts de outras regiões do mundo, filmes, enfim, tenta se habituar um pouquinho com outros sotaques, porque isso pode te fazer falta ali na hora da prova. Mas o que mais me trouxe um pouco de problema, assim, é em relação ao formato mesmo, assim. Como que é basicamente as questões nessa parte de listening? Você vai cair de paraquedas no meio de uma conversa de, sei lá, 2, 3, 4 pessoas. Então vai ter um grupo de pessoas ali conversando sobre um assunto qualquer, e aí você vai ter que entender toda a contextualização da conversa e conseguir responder alguma pergunta sobre aquilo. E assim, é difícil. Imagina, mesmo em português, né? Se você cair no meio de uma reunião e tiver pessoas falando ali, depois você sai da reunião 1 minuto depois e alguém te pergunta, o que o fulano estava falando? É difícil. Você tem pouco tempo ali para você se contextualizar, entender sobre o que eles estão falando e tal. Então, foi o que eu achei mais difícil na parte de listening. Então, para dar um exemplo assim do que eu estou falando, do que eu quero dizer aqui, imagina que você tem um áudio e tem lá um grupo de pessoas conversando, eles estão discutindo sobre compra de imóveis para o escritório. E aí ficam conversando lá quais são os móveis que precisam, né, que eles precisam comprar, que eles precisam trocar, que estão muito antigos e tal. E aí no final do áudio todos concordam que eles precisam comprar cadeiras novas. E aí termina a conversa e volta a voz ali da pessoa que, né, do interlocutor ali, do narrador,
E aí ele pergunta, o que deve acontecer a seguir? O que provavelmente vai acontecer a seguir? E aí você tem que responder, né? Tem várias alternativas lá, sei lá, eles vão comprar mesas, eles vão mudar para um outro escritório, vão sei lá o quê, ou eles vão comprar novas cadeiras. Aí você tem que selecionar, você tem que preencher lá que vão comprar novas cadeiras. É mais ou menos esse tipo de questão. Acho que eu não falei, né? Todas as questões são múltipla escolha, as 200 questões são múltipla escolha. E o formato do listening vai ser mais ou menos esse. Tá? Então, vai cair de paraquedas numa questão, no meio de uma discussão, e vai ter que responder alguma questão ali sobre o que as pessoas ali estão discutindo. Então, essas duas dicas que eu te dou aí, tá? Fica muito esperto aí no sotaque e tente o mais rápido possível ali se contextualizar sobre o que está acontecendo, tá? Às vezes eu até, quando tinha uma questão muito fácil, e eu já sabia a resposta, o narrador vai ficar lendo ali todas as alternativas, né? Então vamos supor que já é a alternativa A, você já sabe, você já selecionou a A. Enquanto ele fala B, C e D, eu já estava na próxima questão lendo para tentar entender, tipo, então, sei lá, são compras de coisas de escritório e tal. E aí quando começava o áudio eu já estava meio ligado ali, já ficava mais fácil para mim me posicionar e me contextualizar sobre o que era o tema que estava sendo discutido ali naquele áudio. Bom, vamos mudar um pouquinho agora, vamos falar sobre o reading. Então, a segunda parte da prova, lá 75 minutos, vai ser sobre reading. E também é meio complicado falar se é fácil, se é difícil, assim. O que eu consigo te falar é te perguntar mesmo, assim, né? Você consegue ler um livro em inglês? Ou uma revista, um artigo? Você já está acostumado aí a navegar na internet e ler artigos em inglês? Se sim, provavelmente você não vai ter grandes dificuldades, vai conseguir ir bem ali na prova. Claro, vai gabaritar talvez, mas você consegue ir bem se você já estiver acostumado. Assim. Então eu, por exemplo, praticamente todos os livros técnicos que eu leio são em inglês, que é uma forma de eu me forçar a estar sempre lendo coisas em inglês e treinando ali a minha leitura em inglês. Se você consegue ler, se você já leu algum livro recentemente em inglês e não teve grandes dificuldades, claro, uma outra palavra se você não entende, não tem problema. Né? O contexto você consegue entender? Se sim, então provavelmente você vai conseguir prestar a prova ali. Se você não consegue ler um artigo em inglês, aí já vai ser mais complicado. O começo da prova é mais tranquilo, tá? Na verdade, assim, o começo da prova eu achei fácil, fácil mesmo. Então, basicamente eram questões assim, tinha uma frase e estava faltando uma palavra na frase. Aí você tinha que selecionar a alternativa que melhor completava, né, aquela frase. Então, sei lá, tinha uma frase lá e faltava uma palavra e as opções eram will, has, is, was. Então, você precisa ter uma noção ali de gramática e tal, mas eu particularmente não manjo muito de gramática, nem de português, né, gramática nem do português, quanto mais do inglês. Mas, em geral, não eram questões muito complexas assim. Isso no começo. Conforme a prova vai rolando, então você precisa ficar muito esperto em relação a isso, porque a dificuldade vai crescendo bastante assim ao longo da prova, tá? Então, no final, já eram questões bem mais complexas, bem mais elaboradas. Então você tinha, além de bastante texto, tinha imagens, tabelas, diagramas, e aí, na verdade, assim, eram vários textos às vezes, né? Uma carta ou um e-mail, coisas desse tipo, e aí tinha imagens, tinha tabelas, diagramas, e aí tinha 4, 5 perguntas, 3 perguntas sobre esses temas que foram apresentados. Então não era um texto, uma pergunta, um texto, uma pergunta. Né? Então, alguns textos, imagens, diagramas e aí algumas perguntas em cima disso. As mais chatas, na minha opinião, eram aquelas que no final perguntavam alguma coisa assim: qual a opção que não foi falada no texto? Então, assim, você tinha que descartar alguma ali, né? Eu achei bem chato esse formato, assim. Em algumas apareceu mais de uma vez ali questões desse tipo, e aí eu perdia muito tempo, porque tinha que realmente eliminar uma a uma, assim, né? Então, você achava uma opção e falava, isso aqui tá certo. Mas não adianta isso, né? Você tinha que encontrar aquela que estava errada, assim. Eu achei isso um pouco chato, porque eu perdi bastante tempo nessas questões.
Voltando um pouco para o tema de presencial e remoto, né? Online, né? Fazer a prova online ou presencial. Eu acho que fazer a prova presencial me ajudou bastante nessa parte do reading, porque eu fiz, né, o simulado, eu comprei também o simulado, vou falar daqui a pouco quanto custou a prova e o simulado. O simulado, claro, eu fiz online, então eu tenho uma noção de como é que é fazer essa prova online, por conta do simulado. E uma coisa que eu achei bem chato fazer online era que nessas questões um pouco mais maiores, assim, né, que tinha mais textos, imagens e tudo mais, eu tinha que ficar fazendo scroll na tela o tempo inteiro. Porque eu lia a questão, aí tinha que voltar para o começo, aí eu me perdia um pouco, onde é que eu estava lendo mesmo, aí não, mas a questão falava o que mesmo? Aí tinha que dar scroll para baixo, aí tinha que voltar, scroll. Isso eu acho que eu perdia bastante tempo. Já com o papel ali, você vai ganhar, né, uma apostilinha ali impresso, ficava muito mais fácil eu poderia, né, até riscar, então eu achei que ficou bem mais fácil de poder ler o texto e as alternativas com muito mais facilidade. Então, na minha opinião, vale mais a pena fazer presencial, se você está na dúvida entre presencial e online. Eu recomendaria fazer presencial, claro, se você puder, se não for muito longe, enfim, se você tiver essa possibilidade. Então, ter essa possibilidade de rabiscar mesmo, de sublinhar, né, de riscar, a parte do reading ali, eu acho que me ajudou bastante. Bom, essa parte do reading, o maior problema dela é o tempo. Realmente, assim, é muita questão. São 100 questões, é muita coisa para você fazer em 75 minutos. Então, você vai ter oportunidade, se você estiver fazendo presencial, você, sei lá, você pode ir no banheiro se você quiser, você pode tomar água, né, vão te liberar para fazer essas coisas, mas assim, não faça, tipo, já chegue preparado ali. Eu levei uma garrafinha de água, você, né, pode levar uma garrafinha de água ali, deixar com você, às vezes eu tomava um gole de água, mas assim, cada minuto ali é essencial. E eu fiquei um pouco na dúvida se era uma coisa minha isso, porque quando eu fiz a prova, né, estava eu e uma outra pessoa na sala só fazendo a prova. E esse outro aluno terminou faltando uns 20 minutos, assim, pro tempo ele já tinha terminado a prova, e isso me deixou até mais desesperado, né, ver a pessoa ali saindo. Mas depois eu vi um vídeo aqui no YouTube de um professor de inglês que fez essa prova também, ele foi muito bem, foi melhor do que eu, quase gabaritou, acho que ele errou 2 questões só na prova inteira. E ele falou que também não deu tempo. Ele chutou acho que umas 4 questões. Então mesmo um professor de inglês não conseguiu terminar a prova a tempo. Então, assim, preste atenção, não perca tempo. E uma coisa que me atrapalhou um pouco é que algumas questões eu fiquei um pouco em dúvida. Então eu eliminava várias alternativas, ficava entre duas alternativas, e eu perdia muito tempo tentando achar qual das duas que estava correta. E muitas vezes eu perdia muito tempo e chegava no final e falava, não sei, vou ter que chutar. E aí chutava. Então, eu recomendo que, se você começar a ficar muito em dúvida e tal, chuta logo, tá? Não perca tanto tempo, vai para a próxima e tá tudo bem. Você tem 50% de chance ali, você ficou entre duas alternativas, você tem 50% de chance de acertar, vale mais a pena você correr e fazer a próxima questão. Claro, não vai sair chutando qualquer coisa, né? Presta atenção, faz com calma, mas assim, toma muito cuidado com o tempo, que ele é bem corrido mesmo. Muito texto para você ler, muita coisa, os diagramas ali, às vezes tem que ficar, né, fazendo referências entre as coisas, é difícil. Bom, como eu falei, eu fiz o simulado e eu acho que o simulado valeu muito a pena. Eu fiz o simulado no domingo, prestei a prova numa segunda-feira, e o simulado me ajudou muito a entender o formato da prova. Agora você já sabe um pouquinho mais do formato que eu estou te contando aqui, mas eu acho que ainda assim vale muito a pena você fazer o simulado para ter uma noção um pouco melhor, especialmente se você não fez um curso preparatório para essa prova. Eu acho que não precisa fazer um curso preparatório para essa prova, se você já estudou inglês aí, faz o simulado para sentir ali como é que você está, mas eu acho que você consegue sair do outro lado, tá? Bom, falar um pouquinho sobre valores, você deve estar ansioso aí para saber isso. Como eu falei, depende do lugar onde você faz. Como eu falei, eu fiz na Up Language, e lá, né, agora, fiz em abril de 2022, a prova me custou R$480. Eu comprei o simulado também lá junto, né, quando eu comprei a prova já tinha a opção ali de
eu comprar o simulado, acho que vinha com desconto, se você comprar os dois, se eu não me engano. E o simulado custou R$65 para fazer uma vez. Então, tive um total aí de um investimento de R$545 para fazer a prova mais o simulado. Não é barato, mas entre as opções, se eu não me engano, é a mais barata, tá? Se eu não me engano, IELTS, você pode pesquisar aí, mas até onde eu sei, a Cambridge, IELTS, TOEFL são bem mais caras ali. Acho que é de R$1.000 para cima. Mas é bom você dar uma pesquisada aí, não confia no que eu estou falando não. Mas quase certeza que é a mais barata dentre essas mais famosas. Bom, valeu a pena eu ter prestado essa prova? Daqui a pouco eu vou falar minha nota, tá? Aliás, eu vou falar a nota logo já, você deve estar curioso aí. Bom, a nota da prova vem dividida em listening e reading, sendo que a nota máxima de cada uma dessas partes é de 495 pontos. Então, na listening, eu tirei 495. Então, tirei a nota máxima, gabaritei ali a parte de listening, acertei as 100 questões. Já a reading, eu tirei 455 de 495. Então, de uma nota possível total ali, nota máxima possível na prova é 990. Eu tirei 950. Então, eu acho que foi uma excelente nota ali para essa prova, foi mais do que eu imaginava, foi mais do que eu tinha tirado no simulado. Então, eu acho que foi muito bem, estou bastante satisfeito aí com essa nota. E bom, para tentar finalizar aqui, valeu a pena fazer essa prova? Será que compensou gastar R$545 para fazer essa prova? Bom, para mim, eu acho que vai compensar, porque vai me ajudar a ser promovido. E eu, recebendo essa promoção, eu vou começar a ganhar um pouco mais. Então eu vou conseguir reverter esse valor rapidamente em forma de salário mesmo. Espero, vamos ver se eu vou efetivamente ser promovido, se eu vou conseguir os pontos suficientes para virar um analista nível 3 ali. Mas para você, eu não sei dizer, só você mesmo pode responder se vale a pena ou não. Tem que lembrar que esse certificado tem uma validade de 2 anos, então eu estou tirando o certificado agora e já vou usar, já vai ter um benefício para mim, vou ganhar pontos ali na minha promoção. Agora, se você não tem uma perspectiva de utilizar essa certificação para nada em pouco tempo, aí eu não sei se vale a pena. Foi muito legal também eu ter esse feedback, né, de uma entidade, né, ter esse retorno de que, poxa, meu inglês está bom. Achei que foi bem legal nesse sentido. Mas só isso, né, gastar R$500 para isso, eu acho que não vale muito a pena não. Então, se você for utilizar, né, menos de 2 anos ali, lembrando que 2 anos passa muito rápido, né, gente? Então, assim, já tenha algo em mente para utilizar isso. Aí eu acho que vale a pena. Então, vai depender mesmo de caso a caso e só você vai poder conseguir responder a essa pergunta. Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Se você ainda está com alguma dúvida, queria saber mais alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, você pode deixar um comentário aqui. E se você curtiu, claro, deixa um curtir aí, vai me ajudar bastante também a divulgar mais esse vídeo. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar com vocês e até mais.